Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Vocês estão felizes? Sim? Faz assim para mim, então. Fique à vontade. Pode se sentar. Deus abençoe sua vida. Você já deu um oi para quem está do seu lado aí, quem está perto de você? Já deu um oi? Fala oi, tudo bem? Você está feliz? Deus te abençoe. A irmã está sozinha, mas eu te abençoo daqui, irmã. Amém? Se conseguir olhar para o lado aí, só para ver quem está ao seu redor aí, ó, dá um oi, faz um oi mesmo de longe. Dê um oi. Glória a Jesus. Estamos felizes porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para todo sempre. Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 8, Evangelho segundo Mateus, Evangelho de Jesus, capítulo 8. Isso. Glória a Deus. Mateus 8, verso 1. Eu não sei como que está o título na sua Bíblia aí, mas na minha tem um título e um subtítulo. E o título da narrativa é O Ministério de Jesus. E o subtítulo está: Jesus cura um leproso. Aqui, irmão, só para te contextualizar, Jesus tinha acabado de fazer o Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha, ele é marcado aí nos capítulos de Mateus 7, Mateus 5, 6 e 7. A gente tem um ensino muito poderoso da parte de Jesus. É aqui nesse Sermão da Montanha que Jesus vai falar sobre os alicerces, os 2 alicerces. É no Sermão da Montanha que Jesus vai falar sobre não julgar. É no Sermão da Montanha que Jesus vai dar um extrato do caráter de Deus para o povo que estava seguindo ele. É no Sermão da Montanha que Jesus demonstra a autoridade que Deus tinha concedido para ele. E logo após Jesus ter ensinado dessa forma, ele vem e começa o seu ministério efetivamente, curando, libertando, que é o que ele veio fazer. Jesus, ele veio nos tirar a culpa. Existia uma culpa sobre nós, irmão, muito maior do que a culpa que você sente quando peca. Obrigado, Lê. Existia sobre nós uma culpa muito maior do remorso e do arrependimento e da tristeza que a gente sente quando a gente peca. Existia sobre nós o peso da morte. Jesus veio tirar esse peso, amém? É por isso que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque Jesus, ele removeu o escrito de dívida que havia em nosso nome. Seu CPF, irmão, ele estava negativado no céu, e Jesus veio ser o seu fiador pagar a sua dívida, e é uma dívida que você só conseguiria pagar morrendo, e mesmo assim não seria suficiente. Então Jesus, ele vem remover essa dívida e ele vem nos libertar, vem nos curar, vem nos transformar. E primeiro relato pós-Sermão da Montanha é Jesus curando um leproso. Vamos ao texto. Quando Jesus desceu à encosta do monte, grandes multidões o seguiram, e um leproso aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, se quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu, seja curado e fique limpo. No mesmo instante, o homem foi curado da lepra. Então Jesus disse ao homem: não conte isso a ninguém. Vá, apresente-se ao sacerdote para que ele o examine, leve a oferta que a lei de Moisés exige, e isso servirá como testemunho. Irmão, aqui, Jesus, ele cura um leproso. E o leproso, eu vou só te contextualizar na época. Vou te jogar para a época, só para você ter uma ideia. O leproso, vamos supor que em Teoflotone fosse o arraial do Senhor. Nós somos o povo de Deus e a gente mora em Teoflotone. Se uma pessoa tivesse lepra em Teoflotone, ela tinha que sair ali para as intermediações do Automóvel Clube para lá. Amém? Todo mundo está geograficamente atento aí. Aí vai saindo lá antes de chegar na Lajinha, porque a Lajinha já é uma outra cidade, né? Mini cidade. A pessoa tinha que morar fora da cidade, do arraial, porque ela era considerada impura.
Então, só para você ter uma ideia, um dos primeiros relatos aqui de cura, pós Sermão da Montanha, Jesus cura um homem, cura uma pessoa que estava afastada do meio da sua cidade, do meio da sua casa. E aí a gente começa a ver a graça e o amor que Jesus faz isso, porque em outro momento, Jesus também, sai virtude dele, e uma mulher que tocou na orla das suas vestes é curada de uma doença que assolava ela há mais de 12 anos, que era um fluxo de sangue, que também tornava a mulher impura. São doenças que, irmão, a pessoa tinha que sair fora do arraial. E essa lepra, a gente pode traçar um paralelo com ela, para você entender melhor, é como a gente estava. A gente não estava leproso no físico, mas espiritualmente. A gente não estava leproso na nossa pele e a gente tinha que sair do meio de Teoflotone para poder viver em paz, porque eu estava impuro e eu tinha que viver longe de todo mundo. A gente estava impuro espiritualmente. E sabe o que era isso, irmão? Você estava afastado de Deus. Todos nós estávamos. Jesus, ele é categórico em falar para a gente não julgar o próximo. E por que Jesus insiste nisso? Porque ele sabe que todos pecaram. Meu irmão, deixa eu te falar, Jesus tem a mente de Deus. Ele e o Pai são um. Jesus é Deus. A ótica de Jesus sobre a humanidade, ele vê, ele sabe como que estava. E é por isso que ele fala, não julgueis, irmão. Não julga o próximo, não. Não olha o cisco no olho do irmão se há uma trave no seu. Jesus nos incentiva a não julgar, porque ele sabe que todos nós, irmão, pode ser um pastor mais eloquente, mais especialista em teologia que você encontrar, ou pode ser o cantor gospel mais ungido, mais usado pelo Senhor para poder falar e cantar sobre Jesus. Irmão, ele e uma pessoa que está afastada do Senhor estavam impuros da mesma forma, e Jesus enxergou isso. Jesus sabe como que estava o nosso interior antes dele nos encontrar. E a única causa de um dia nos limparmos, nos santificarmos, é Ele. E quando Ele fala para não julgar, irmão, Ele está falando, olha, eu vou te purificar. Essa lepra espiritual que existe dentro de você, eu vou limpar, mas que você saiba que não é seu mérito, não é para sua honra e não é para sua glória. Não foi você que conseguiu, é de graça. E essa é a maravilha do Evangelho, irmão. É um monte de gente salva por um homem, Deus. É um monte de gente que estava perdida em seus muitos pecados, mas foi resgatada pelo Senhor Jesus. E é por isso que devemos nos apaixonar por Jesus. Por isso que em nenhum momento que eu estiver, que eu posso estar aqui em cima, posso estar sentado aí, irmão, a minha concepção de Cristo, a minha concepção de quem eu sou, deve estar muito bem alicerçada. O meu fundamento é Cristo, e eu sei que se eu estiver sentado na cadeira, e se eu estiver pregando, eu sou o mesmo ser humano que foi resgatado pelo Senhor Jesus, e eu não sou melhor que ninguém. Você também, irmão, não é melhor que ninguém. Por isso Jesus vai te instruir a não julgar. E quem somos nós para julgar, irmãos? A Bíblia vai falar que a mesma medida que a gente usar lá no Sermão do Monte mesmo, com a mesma medida que usar para medir o próximo, vocês também vão ser julgados por essa mesma medida. A mesma força que você imprimir sobre o seu julgamento contra o próximo, será aplicada sobre você. E Jesus, ele é o grande conciliador. É através dele que a nossa lepra espiritual é curada. Através dele, irmão, é que você pode ter vida. Através de Jesus que nossos pecados são perdoados. E ele veio para isso. O ministério dele, irmão, é um ministério de cura. E é por isso que eu gosto de dizer que não há nenhum monte, irmão, grande o bastante que Jesus não suba para te buscar. Como também não há um vale muito profundo que Jesus não desça para te pegar. Não há um lugar longe demais que o Senhor não caminhe como um peregrino para te buscar e te trazer de volta para casa. Não há um lugar longe demais, uma montanha difícil demais de subir e de escalar, que Jesus não escale por você. E prova disso é que o ministério dele é nos curar. Jesus quer te curar por dentro. Jesus quer transformar tudo de ruim que tem aí dentro de você. E às vezes esse ruim, irmão, não foi colocado por culpa sua. Às vezes nós crescemos e a gente constrói traumas. Trauma existe. Os problemas existem.
Nós passaremos por problemas. Jesus lá em João 17 vai falar, Pai, 17 ou 16, vai falar, Pai, eu não peço que os livres do mundo, mas do mal. Do mal a gente está livre, mas do mundo, das aflições desse mundo, Jesus vai falar novamente, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aqueles que estão comigo também vencerão. Jesus não vem nos livrar, irmão, de problemas. Por isso que tentar fugir disso e pregar uma palavra que seja diferente disso, no mínimo te induzir a ter uma fé errada. As pessoas que querem sempre jogar e proferir e profetizar coisas boas sobre você, irmão, às vezes são pessoas com boas intenções, mas é preciso que você caia na realidade e entenda que a sua vida não vai ser um mar de rosas, entenda que a sua vida não vai ser sempre um mar aberto, e nem sempre vai ter uma chuva para molhar a sua terra seca, nem sempre, irmão, vai ter algo que Deus vai fazer para mudar a sua circunstância. Mas uma coisa Jesus faz, que é nos curar por dentro. Ele não falou que ia ser fácil, mas Ele falou que estaria conosco. Mas o momento Jesus chega e fala que a gente não se preocupe, porque Ele enviaria o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas vai habitar dentro de nós. Esse Espírito da verdade, irmão, é o próprio Deus habitando conosco até que Jesus venha. Esse Espírito da verdade é o nosso Consolador, que consola os filhos de Deus até que o Filho de Deus venha, até que o unigênito, o primogênito de Deus venha. O Espírito Santo, ele faz morada em nós à medida que nos entregamos para Deus e deixamos que Ele nos salve. E deixa eu te falar, não é o seu mérito, mas Jesus, ele traz algumas responsabilidades para nós. Porque o processo de salvação é um processo, ok? A salvação, ela não é uma linha de chegada, mas ela é uma porta. Depois que você passa pela salvação, irmão, existe uma longa caminhada. E é uma caminhada que Jesus promete estar conosco. E existem 3 processos que Deus faz. A primeira é a justificação. Amém? Deus nos justifica, é o primeiro ponto. Deus nos justifica, e quando somos justificados, Deus faz expiação pelo nosso pecado, Jesus faz expiação pelo nosso pecado, e passamos por essa porta da salvação. E o segundo processo é o da santificação. E é aqui, irmão, que a gente encontra a nossa palavra. É aqui que a gente encontra o que foi falado agora. A lepra espiritual, que é o pecado que nos afasta do Senhor. Na palavra de Deus, eu acredito que no Antigo Testamento vai falar que as nossas transgressões são o que nos afasta de Deus, fazem divisão entre vós e o vosso Senhor. Os nossos pecados, o seu pecado é o que te afasta de Deus. Então, essa lepra espiritual, ela é curada através do processo da santificação. Irmão, grava isso. O primeiro processo é a justificação, é quando você aceita Jesus e começa a caminhar na igreja e a viver uma vida diante da comunidade cristã e diante de Deus. Só que o segundo processo, irmão, sabe quanto tempo ele dura? A vida inteira. O processo da santificação, irmão, deixa eu te falar, nunca está no ponto ok. Por isso que a gente às vezes é inconstante espiritualmente, porque a gente caminha uma longa jornada com Deus, a gente passa um bom tempo caminhando com Jesus, pessoas que andam 5, 10, 15, 20 anos, e no final desses 20, 25 anos, quando vai chegando mais tempo, mais experiência na presença de Deus, essa pessoa vai relaxando, vai deixando um pouco de lado as coisas do Senhor, começa a negociar alguns princípios, começa a viver uma vida diferente, começa a querer ter novas experiências, e aí que mora o perigo, porque a santificação, meu irmão, ela não vai ser assim, ela é a sua vida inteira. A justificação, sim, é um estalo. Deus te faz passar pela porta da salvação através da justificação. Te justificou, amém. Você aceitou Jesus, levantou sua mão, foi batizado e começa agora a proferir a fé em Jesus, amém, irmão. Mas a santificação vai durar a sua vida inteira. A cura da sua lepra espiritual é a vida inteira. E sabe onde que ela termina, irmão? No terceiro ponto da salvação, que é a glorificação. Só vai acontecer na glória. Que é quando o Senhor Jesus voltar ou a gente morrer.
o nosso corpo vai ser glorificado. Assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele e subiremos aos céus para ficar com Ele. Isso aí é a glorificação. Para chegar na glorificação, irmão, fala assim, pode falar com quem está perto, fala, Deus vai te santificar a vida inteira. Deus vai te santificar a vida inteira. Não fuja disso. Por isso que quando a Bíblia fala que, Jesus fala assim lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato, irmão, por que Jesus quer entrar na nossa casa? Por que Jesus quer entrar na sua casa, irmão? Você, logo eu. Pessoas tão falhas, mas Ele quer, porque Ele tem esperança de arrumar o que está de errado aqui dentro. E Ele quer arrumar o que está de errado aqui dentro. A Bíblia, em um outro ponto, vai falar que o desejo de Deus era que todos fossem salvos. A expiação, irmão, do pecado, é claro que Deus tem os seus escolhidos, como a própria palavra já diz, mas foi para toda a humanidade. Até pelos que iriam nascer, Deus fez a expiação pelo pecado. Até aqueles que iriam nascer anos e anos depois, Deus fez expiação pelo pecado desse também. E qual o grande mistério, irmão? Na verdade, não é nenhum mistério. Jesus quer que a gente dê espaço para que Ele nos santifique. Porque você pode tomar a sua própria decisão. Sim, você tem escolha, irmão. Você tem escolha. Você pode deixar Jesus entrar e mudar a sua história, mudar a sua vida. Mudar a sua história eu não falo te dar dinheiro, te dar uma posição social ou te dar um título. Mudar a história está totalmente ligado a você caminhar diferente, você caminhar com Jesus, você viver uma vida de retidão diante dEle, obedecendo os mandamentos. Prova disso é que os mandamentos do Senhor, lá no Antigo Testamento, os 10 mandamentos, eles são um extrato do que aconteceria no Novo. Jesus, ele dá uma relação e fala, olha, todos os mandamentos se resumem a esses dois, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a você mesmo. Todos os mandamentos se resumem a esse, então Jesus se embasa aonde? No Velho Testamento. E o que Jesus instrui esse leproso que foi curado a fazer? Não falha ninguém, vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige, e isso servirá como testemunho. Irmão, grava aí para você ler Levítico 14, porque lá em Levítico 14 fala sobre isso. Levítico 14, do 2 ao 32, vai falar exatamente sobre isso. O que a pessoa precisava fazer para ser santificado de um pecado. E qual o sentido de Jesus fazer isso? Primeiro, ele queria honrar o que os pais da fé falaram. Se nem Jesus rejeitou o Antigo Testamento, irmão, nós também não podemos rejeitar. Rickson, o Antigo Testamento, os 10 mandamentos, não dá para seguir. Não dá mesmo. A lei de Deus, irmão, não dá para seguir, porque a gente é imperfeito. A própria Bíblia fala, aquele que diz fazer a justiça e agir certo e não pecar, está mentindo e a verdade não habita nele. Porque é impossível que sigamos os 10 mandamentos, nisso eu concordo. Mas não quer dizer que você não deva tentar. Não quer dizer que você deva largar os 10 mandamentos de lado. Porque quem deu os 10 mandamentos para Moisés, irmão? Deus. Depois de um momento de extrema devoção de Moisés no monte, 40 dias, 40 noites, Deus dá as tábuas da lei, expressando naquelas tábuas de pedra quem ele realmente era e o seu caráter. Então nós temos um extrato daquilo que Deus é, irmão. Nós temos o relatório. Deixa eu te falar, não precisa fazer balanço, não precisa analisar DRE, eu nem sei o nome desses trem de balanço, ativo circulante, passivo circulante, ativo, passivo, despesa. Não, irmão, não precisa, nós já temos o relatório completo de quem Deus é nos 10 mandamentos. Não dá para seguir, irmão, não é para seguir, é para viver. Não tente seguir, irmão, tente entender o que Deus está querendo ali. Se toda a lei se resume a amar o próximo e a amar a Deus, eu preciso focar em amar a Deus e amar o próximo. Simples. Porque dessa forma, irmão, eu estarei me posicionando como um verdadeiro filho de Deus.
Eu não posso rejeitar o que Deus falou no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento aponta para o Novo. E Jesus cura esse homem e, em primeiro lugar, ele honra o Antigo Testamento e, em segundo lugar, ele vai dar uma prova para os sacerdotes de quem ele era, daquilo que ele podia fazer. Ele chega diante de um homem que está longe da sua casa. Em Levítico 14 fala sobre isso. Um homem que estava longe da sua casa, e após esse homem ser curado da lepra, ele ainda tinha que se apresentar ao sacerdote, cumprir uma lista de exigências gigante, irmão. 2 cordeiros, 2 pombas, 2 aves. Ele tinha que fazer um tanto de coisa, e depois ele ainda tinha que ficar mais 7 dias fora da sua casa, morando dentro do arraial, mas fora da sua tenda. Deixa eu te falar, irmão, eu não sei se você já dormiu algum dia fora de casa, mas eu imagino você ter que dormir fora da sua cidade, sem nenhuma cama. No passado devia ser difícil, hoje é mais difícil ainda, né? Foi o que esse homem estava passando. E Jesus viu a necessidade desse homem de ser curado. Do mesmo jeito, irmão, que ele vê a nossa necessidade. De repente, o seu problema hoje não é uma lepra. De repente, o seu problema hoje não é uma cegueira, não é uma surdez. De repente, o seu problema hoje não é uma como é que fala? Você não é coxo, você não tem problema na perna. De repente, o seu problema hoje, irmão, não é físico. De repente, Deus não precisa te curar no físico, mas existe algo dentro que Deus vê e sabe a sua necessidade. E Ele quer te curar. A gente pega esses exemplos da Bíblia, a gente pega e fala, poxa, mas tem tempo que não tem lepra no mundo. Tem tempo que a lepra não se espalha de forma louca, igual a varíola dos macacos estava se espalhando, igual o Covid se espalhou. O que isso tem a ver comigo, irmão? Não podemos olhar para a Bíblia esperando que Deus vai fazer algo exatamente igual está escrito aqui, porque às vezes a gente não vai ter mais essa doença. Mas qual o princípio que Deus quer passar para você? Que não há uma necessidade grande o bastante que Ele não venha resolver. Não há um problema distante. Esse cara estava afastado do arraial de Deus. Esse cara estava afastado do meio do seu povo, do meio da sua família, do meio da sua casa. Deus viu não só o seu sofrimento físico, mas o seu sofrimento emocional. Deus sabia que da mesma forma, aquela mulher do fluxo de sangue, que estava há 12 anos sangrando. Imagina uma mulher de 12 anos sangrando, mulheres, vocês sabem como, eu sei como é, porque minha esposa em casa, quando passa por essas situações, é complicado. Agora você imagina uma mulher ficar 12 anos sangrando. Jesus viu a dor daquela mulher. Talvez nós não tenhamos um problema como o daquela mulher. Talvez vocês, mulheres, não tenham um problema como dessa mulher do fluxo de sangue. Mas o que Deus olhou não foi só o físico, mas o emocional que estava ali. Do mesmo jeito que esse homem é leproso, Deus viu a sua necessidade emocional. Deus viu aquilo que estava aqui dentro. Deus viu aquilo que o homem não vê. Quando Samuel vai ungir Davi, para ser rei de Israel, o que acontece? Samuel unge Davi e fala, Deus não vê como o homem vê, Deus olha o coração. Deus não vê como o homem vê. Porque a gente tende a julgar logo as coisas pelo físico, pela aparência, pelo que está diante dos nossos olhos. Deus não vê como o homem vê. Deus não vê a sua necessidade como você vê, irmão. Você pode guardar isso em seu coração? Se você acha que você precisa de alguma coisa, irmão, Deus está olhando por outro lado e falando, não é isso não. Você precisa de outra. Esse homem, ele não tinha só um problema físico, mas ele tinha um problema interno. E era isso que Deus queria curar. O interno. Tem algo aí dentro, irmão, que Jesus precisa mover. Tem algo aí dentro que Jesus precisa transformar. Ele não quer se atentar somente para o que está fora. Ele não quer se atentar somente ao que todo mundo vê.
Porque as pessoas, elas veem a sua posição social, as pessoas veem os seus atributos físicos, as pessoas veem o seu dinheiro, as pessoas veem aquilo que você carrega, mas só Deus vê o que está dentro. Por isso que ele diz que estou à porta e bato. Não é na porta da nossa casa física, mas é na porta do seu coração. O eis que estou à porta e bato, irmão, é aquilo. Você quer ser transformado? Você quer que Jesus entre e faça a mudança? Abra a porta. E se as coisas começarem a mexer de um jeito diferente, se as coisas começarem a mudar, deixa eu te falar, irmão, deixa Jesus agir. Mas não pare o processo de santificação em sua vida. Não pare o processo de transformação de Deus dentro de você. Porque quando existe esse convite do eis que estou à porta e bato, o que a gente deve fazer é abrir o coração e deixar Jesus entrar. E Jesus, irmão, ele é aquele que vai purificar o seu coração de todo mal. Jesus é aquele que vai transformar a sua terra ruim em uma terra cultivável, uma terra boa. Jesus é o que vai pegar o seu cativeiro, o seu grilhão, o seu pecado, e ele vai falar, olha, esse pecado, isso aqui que está aqui, não pode estar aqui. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai tirar de você. E quando Jesus tentar tirar o seu pecado, irmão, você não pode segurar. Quando Jesus tentar tirar aquilo que te leva para o inferno, irmão, deixa eu te falar, não tenta segurar. Quando Jesus tentar limpar o seu coração, não tenta segurar. Vocês já viram um elástico? Um elástico? Sabe o que acontece quando duas pessoas seguram um elástico e não soltam? Ele se quebra e fere as duas pessoas. Se eu segurar o elástico, você de um lado, e fica aquela queda de braço, aquele como é que fala? Cabo de guerra. Uma hora o elástico ele estoura e machuca os dois. Às vezes, irmão, a gente convida Deus para entrar em nossa vida, e Ele vai num canto assim, bem sombrio que existe dentro de você, e Ele fala, olha, isso aqui, você sabe que precisa ir embora, né? Não, Deus, mas esse aqui é o meu pecado de estimação. Não, Deus, mas esse aqui eu não posso deixar, e é meu troféu. Aí Deus vai olhar para você e vai falar assim, querido, você não me convidou para entrar? Você não me pediu para te santificar? Você não me chamou para transformar a sua história? Irmão, o Deus que dá a prosperidade, que abre as portas para nós, é o mesmo Deus que quer purificar o nosso coração. Por isso que quando Ele entra para entregar algo para você, Ele também entra para tirar o que não pertence. Deus quer levar isso, mas você está lá, não, eu não posso. Aí Deus fica assim, poxa, você está me convidando para entrar, mas quando eu quero ajeitar as coisas, mover as coisas de lugar, você segura? Irmão, uma hora esse elástico estoura, uma hora você desvia da presença de Deus, e Deus fica triste sim, porque ver um filho sair e desviar é ruim. Você machuca o coração de Deus, e o seu também, porque o peso do pecado sobre aqueles que conhecem a palavra de Deus é diferente. Porque foi dado um conhecimento. Porque foi dado o poder de saber. E a culpa, ela só vem, irmão, sobre você quando você peca, porque você sabe o que é certo, e mesmo assim faz o errado. E não é que existe um outro você dentro de você que peca, e um você espiritual que não peca. Quando peca a pessoa. Quando você peca, é você que peca. Não é o seu lado ruim, é você. Não há essa diferenciação, porque se a gente começar a pensar dessa forma, a gente vai chegar numa resolução não tão bíblica. Porque aí a gente começa a atribuir a nossa falha ao nosso eu ruim e passa a acreditar, construir em nós uma fé errada de que há em nós algo bom. Ele fala, não, o eu bom faz coisas boas, o eu ruim peca. Não, irmão, você por inteiro peca.
Se existe algo bom dentro de você, vem de Deus. E tudo aquilo que não vem de Deus é ruim. Quando você peca, esse ruim se sobressai. Quando você erra, esse ruim se sobressai. Por isso que Deus, ele vem para tirar aquilo que não pertence, aquilo que você construiu de forma errada, e vem colocar aquilo que Ele quer e aquilo que é bom para você. Se Deus deu os mandamentos, irmão, os mandamentos de Deus não são pesados. Pesado é o pecado. Não é difícil, irmão, seguir os mandamentos, difícil é pecar. Porque você foi criado a partir da imagem e semelhança do nosso Criador. Deus não poderia criar algo que Ele não tem o projeto. Eu não posso, irmão, nós estamos fazendo a reforma aqui do lado. Eu não posso tocar uma reforma se eu não tiver o projeto em mãos, sabendo exatamente o que eu preciso fazer, onde que eu preciso jogar a lâmpada, onde que eu preciso colocar a tomada, onde que eu preciso fazer qual piso, onde que eu preciso fazer os cortes no rebaixamento de gesso para ir às luminárias, às iluminações. Eu não consigo fazer algo sem um projeto. Irmão, deixa eu te falar, Deus, que é o nosso Criador, Ele tem um projeto seu, lá na sala dele. Ele tem um projeto de cada ser humano. Por isso que quando Ele forma o ser humano, Ele sabe aquilo que faz bem e sabe aquilo que faz mal. Os 10 mandamentos, o caráter de Jesus, as coisas que Jesus faz, às vezes a gente acha que não, isso aí é Velho Testamento, isso aí não existe mais. As coisas que existiam antes, irmão, tudo aquilo era Deus mostrando para ele, para vocês, para a humanidade, aquilo que é bom. Em Levítico, irmão, Deus vai ensinar saneamento básico, você tem noção disso? Deus fala, quando vocês forem fazer suas necessidades, saiam para fora do arraial, cavem um buraco, faça dentro do buraco e feche. Por quê? Ele sabia que as fezes causavam um tanto de doença, como a gente vê no Brasil hoje, a falta de saneamento básico causa muita doença em lugares de subúrbio. Deus sabia disso e já instruiu o povo no passado a não fazer suas necessidades dentro da cidade, porque não tinha saneamento básico. Deus se preocupa com nós, irmão. O mesmo Deus que instruía no passado, que dava os direcionamentos no passado, que ensinou o povo a ser gente, é o mesmo Deus que nos direciona hoje e que bate a porta hoje, é o nosso Criador. E o nosso Criador sabe o que é melhor para nós. Por isso que a gente olhar para os 10 mandamentos, ou olhar para alguma situação, a gente fala, nossa, isso aqui é muito difícil seguir. Não é, irmão. O que dificulta é o seu desejo de pecar. O que dificulta é a sua natureza ruim, que insiste em sobressair na pessoa você. Porque o que Deus quer, irmão, é que nós sejamos cada vez mais parecidos com Ele, assim como era no jardim do Éden. Deus quer que nós sejamos cada vez mais parecidos, porque nós somos criados para ser cada vez mais parecidos com Ele. Nós somos criados a partir dele, irmão. Então toda a instrução que tem na Bíblia é porque Deus deu para nós um manual de instrução dessa máquina aqui que é o corpo humano. A sua máquina, você. Você entende isso? Como que um criador vai dar instruções erradas para as suas criaturas, para aqueles que foram criados? Se Deus te falou, irmão, para fazer algo, é porque Ele se preocupa com você. Da mesma forma, quando a gente pega grandes temas no dia a dia cristão, né? Isso é tema de debate em várias mesas. Pode ou não pode você se relacionar sexualmente antes do casamento? Pode ou não pode? Irmão, segundo a Bíblia, não pode. E por que a Bíblia fala sobre isso, irmão? Basta você ver quando casais de namorados que não querem fazer nada, não querem casar, não querem fazer nada, eles têm esse momento de relação sexual. Eu já vi pessoas que terminaram um relacionamento que era tóxico, que era degradante para a pessoa, tipo assim, degradava a pessoa mudava, emocionalmente corroía a pessoa.
Só que a pessoa não conseguia se largar dessa outra por causa do vínculo sexual que elas criaram. Então eu via pessoas terminar, poxa, fulano está assim, 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 assim comigo. Eu falei, poxa, beleza, legal. Isso, moleque, 15, 16 anos. Aí lá, quando se assustava, eles já estavam de volta juntos, namorando, porque não aguentava ficar sem ter a relação. Aí eu comecei, nossa, depois que eu converti, eu falei, realmente, Deus falou que não era para ter, porque Ele sabe que a relação é um vínculo, é uma parada para gente grande. Relação sexual é para adulto, irmão, é para casado. Porque para namorado não é o propósito. Não é o tempo, é algo que entre um homem e uma mulher casado é uma maravilha, irmão. É lindo. Como o pastor Cláudio Duarte fala, é muito engraçado. Ele fala que Deus fica muito triste com quem faz sexo antes do casamento, mas fica ainda mais triste com quem não faz depois do casamento. Esse é um tabu, uma grande discussão que ocorre. Porque isso são para pessoas que são casadas, que estabelecem uma aliança diante de Deus e diante dos homens. Mas Deus, Ele não faz algo sem pensar nos benefícios que traz para nós, irmão. Por isso que muitas pessoas, às vezes, eu tenho amigos que falam, olha, cara, eu gosto da igreja, gosto de Jesus, mas eu não concordo com isso. Eu acho que a relação ela é algo decidido entre o homem, entre o namorado e a namorada. Eu falei, perfeitamente, meu amigo. Realmente é algo que se decide a dois. Mas, se não for à luz da Bíblia, você vai decidir errado. Porque é claro, né, meu amigo, não sejamos ingênuos, que você tirar a Bíblia e falar, eu vou decidir se eu quero ou não quero, deixa eu te falar, irmão, você vai decidir querer, pelo amor de Deus. Tudo deve ser analisado à luz da palavra. Tudo. E aí você não precisa discutir com uma pessoa assim, se você falar, cara, tudo bem, faça o que você quiser. E não estou falando de pessoas que querem fazer o certo e acabam caindo na tentação. Porque cair na tentação e no pecado, e pedir perdão para Deus, Deus perdoa se essa pessoa afasta dessa prática ou procura se regularizar no casamento. Deus perdoa. Mas aqueles que estão na ignorância e querem permanecer na ignorância, aqueles que conhecem a verdade da Bíblia e querem permanecer errando, deixa eu te falar, não perca tempo com a pessoa assim. Fala o necessário e tchau. Nós não vamos convencer todo mundo, amém? Mas não é que não seja o nosso papel chegar e falar o que é certo e o que é errado. Porque eu estou representando aqui, irmão, o Senhor Jesus. Eu preciso falar do que está na Bíblia. E aí, quando a gente se depara com essas situações, a gente se questiona, será que compensa seguir Jesus mesmo? É umas treinhadas bestas. Moço, não é besta, não. É uns negócios bobos que tem que fazer, não pode ter relação, não pode se embriagar bebendo, não posso beber, não posso ir para a festa. Irmão, é porque Deus sabe o que é bom para você. Deus sabe aquilo que compensa você fazer, porque Ele é onisciente. Ele sabe de tudo. Antes de eu tomar esse copo d'água, Deus já sabia o efeito que Ele ia causar dentro do meu corpo. Antes de eu acordar de manhã cedo e sair para trabalhar, Deus já sabia o negócio que eu ia fazer durante a semana. Se Deus sabe aquilo que vai acontecer comigo, se Deus sabe os efeitos que as minhas atitudes, que as minhas decisões vão causar e impactar em mim, não adianta você tentar brigar com Deus, irmão. Você não pode viver uma vida baseada no eu acho. Eu acho que não é pecado, não existe eu acho. Ou é ou não é, certo? Seja o vosso falar sim, sim e não, não. Que passar disso é de procedência maligna, Bíblia. Sim, sim e não, não. É pecado ou não é? Eu acho que não é, então vai ver se é. Se for, sai fora. Se não for, faça com alegria. Amém ou não amém? Vocês estão felizes ainda? Deus, Ele se importa com você, irmão. E voltando nisso, Ele cura esse homem, porque Ele vê a necessidade desse homem. E Ele deixa os mandamentos para nós, porque Ele sabia da nossa necessidade.
Deus, Ele nos cura por dentro, por fora. Ele está aqui para curar o nosso corpo físico e está aqui para curar o nosso interior, porque Ele se preocupa com você e não quer que você viva mal, apesar de que você vai passar por problemas, por situações difíceis, por circunstâncias adversas. Isso vai acontecer. Se nenhum filho de Deus foi poupado, irmão, quem dirá nós? Só que é importante, eu quero fazer essa dinâmica com vocês, para vocês analisarem, que a gente defina que tudo que Deus faz para nós, tudo aquilo que Deus nos instrui, tudo aquilo que Deus quer deixar marcado em nosso coração, é para o nosso bem, porque Ele faz de graça. A graça que o Senhor Jesus derrama, a justificação, a santificação, a glorificação, é de graça. E eu quero que você pare para pensar um pouco, porque tudo que Satanás vier para te oferecer, vai vir seguido de uma atitude sua. Quer ver um exemplo? Na tentação do deserto, Satanás vira para Jesus e fala: todo esse reino será teu, se prostrado me adorares. Satanás imprime uma condição para você ser feliz. Você vai ser feliz se você for ao bar, usar droga, se embriagar, dormir com o maior número de mulheres ou homens possível. Você vai ser feliz e esquecer aquilo que te machucou se você se afundar em drogas. Você vai ser feliz se você me acompanhar e afogar suas mágoas ali no bar. Você vai ser feliz. O mundo, irmão, está cheio de propostas. E essas propostas serão seguidas de uma série de quebra de mandamentos e princípios de Deus. Isso aí tem, cara. Isso aí é senso comum. Não preciso dar exemplo, porque você sabe que é assim. A promessa que há aí do mundo, eu, pelo menos na época que eu era do mundo, quando eu terminei um relacionamento lá de namoro, a primeira coisa que meus amigos fizeram foi me pegar e levar para a boate. Vamos embora lá esquecer. Vamos embora. Aí eu fui. Bebe aí, bebi. Ih, só não fumei. Graças a Deus. Mas bebi. A proposta do mundo é: você vai esquecer se você beber. Aí Jesus fala, Jesus não te promete um negócio se você chegar, Ele fala simplesmente assim: vinde a mim, vós que estão cansados e oprimidos, eu os aliviarei. Ele não usa uma condição, se. Ele fala assim: pode vir, eu vou aliviar. Enquanto o mundo, irmão, está cheio de probabilidade para você, Deus está cheio de possibilidades reais. Você guarda isso no seu coração, você pode glorificar a Deus por isso, falar glória a Deus. O mundo é só na probabilidade, irmão. Não, você vai esquecer, mas se você ficar com não sei quantas meninas aí na noite. Não, se você ficar com um cara, as meninas, escutem aí, meninas, se vocês ficarem com um cara, dois caras aí, ó, um cara bonito, querendo ficar com você, deixa eu te falar, você vai esquecer o fulano de tal. Probabilidade. 99% de chance de dar errado. 1% de chance para não dar certo. Porque não vai dar certo. Mas Jesus, vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, eu os aliviarei. Está com problema, irmão? Vai até Jesus que Ele vai fazer, não tenha dúvida. Não é uma probabilidade, é uma realidade. Satanás, ele está cheio de oferta para você, irmão. O mundo está cheio de oferta. Cabe a nós guardar o nosso coração, porque dele procede as saídas da vida, dele procede as nossas atitudes. A partir do nosso coração, não o coração físico aqui, né? Porque o coração físico aqui serve para bombear o sangue no nosso corpo. Mas o coração está ligado com mente, está ligado com alma, está ligado com parte imaterial da nossa vida, aquilo que a gente não vê, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Guarde a sua mente, guarde o seu coração, porque
ele vai ser determinante nas atitudes que você vai tomar. Outra instrução bíblica referente, que faz referência direta a isso: escondi a sua palavra em meu coração para eu não pecar contra ti. Escondi a palavra no coração, guarde o coração. Então, quando eu guardo o meu coração, quando eu tomo cuidado com aquilo que eu vou fazer, eu imediatamente volto os meus olhos para a minha parte imaterial. Eu volto os meus olhos à minha mente, ao meu coração, à minha alma. Quando eu volto os meus olhos para isso, o que eu encontro? Eu encontro a mente toda atribulada e atordoada pelo pecado e pelo mundo, ou eu encontro a palavra de Deus guardada e escondida? Por isso que tudo parte desse princípio de guardar, esconder, deixar bem aqui, ó, guardadinho. Você precisou vigiar, você precisou olhar para o seu coração, você precisou guardar o seu coração. Quando você voltar os seus olhos para ele, ele vai te mostrar o caminho que você deve seguir. Por quê? A palavra dentro de você não vai te guiar num caminho de pecado, porque o próprio sentido de guardar a palavra no coração é para não pecar. E não é, irmão, fazer um transplante estético de abrir o seu peito, pegar a Bíblia e enfiar aquilo fisicamente. Você entendeu isso, né? Pelo amor de Deus. Mas sim, de meditar, entender, reconhecer o que Deus quer fazer, qual a intenção dele, deixar bem estabelecido, bem fundamentado em nossa mente aquilo que Deus quer fazer. E quando chegar o momento de agir, irmão, você não vai agir por impulso, você não vai agir baseado no pecado, você não vai agir baseado na sua vontade, você vai agir segundo a palavra. Amém ou não amém? Por isso que a palavra é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. A palavra, ela é aquilo que nos salva e ela é o poder de Deus para nos salvar. Então, Ricos, nós fizemos uma volta, nós fizemos uma caminhada, nós fizemos aqui as 100 milhas de Indianápolis. Nós fizemos aqui o triatlo, a gente correu, a gente nadou e agora a gente está andando de bicicleta. Para chegar aonde, irmão? O processo de salvação de Deus em sua vida, processo de cura da lepra espiritual dentro de nós, ele está diretamente ligado a pegarmos a palavra, escondermos em nosso coração. Porque a palavra de Deus, ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Você crê em Deus, irmão? Então, o poder da palavra, a palavra, ela vai ser suficiente e necessária para que nós sejamos santificados. Lembrando os três passos da salvação: justificação, santificação e, por último, lá quando Jesus voltar, glorificação. Santificação, você que já aceitou Jesus, você que já está caminhando com Jesus, você está passando pela santificação. Deus vai tirar algumas coisas de lugar, vai tentar mover, vai quebrar algumas coisas, e tudo bem, porque Ele sabe o que está fazendo. O melhor lugar para você ser quebrado, irmão, é na mão do oleiro. Eu nunca preguei sobre isso, mas vou mencionar sobre isso. O melhor lugar para você ser quebrado é na mão do oleiro, porque o oleiro, ele sabe manusear a sua matéria-prima. O melhor lugar para você ser transformado, às vezes é um vaso assim, nessa finura desse microfone, não cabe nenhuma flor. Aí Deus quer fazer o quê? Ele quer te deixar mais encorpado, mais bonito, mais vistoso. Aí o que Ele faz? Ele te quebra, te bota no forno, te faz de novo. Mas é o lugar para ser quebrado, é na mão do oleiro mesmo, querido. Você está na igreja, está passando por problema, por dificuldade, irmão, imagina se você não estivesse na igreja. Isso é muito mais difícil. E é muito mais difícil, cara. A gente sabe de relatos de pessoas que estavam caminhando com Jesus de forma constante, e aí elas se afastam por um momento, cara, você vai falar com elas, ela fala, eu estou com saudade da igreja. Mas a pessoa não encontra força para voltar. Porque o peso da culpa, ela vem muito forte sobre a cabeça da pessoa. Mas Jesus veio para remover toda a nossa culpa. Então não preocupa com esse trem de culpa, não. E segue a vida com Jesus, irmão. Vai ser feliz com Jesus. Não preocupa com esse negócio, não, porque
Se nós fôssemos tratados segundo a multidão dos nossos pecados, no primeiro momento que você entrasse por aquela porta, você olhar e me ver pregando, você ia falar: esse cara não pode pregar. Aí sobe um outro aqui: esse cara não pode pregar. Porque todos nós pecamos. O negócio é que os corajosos diante de Deus, aqueles que não se acovardam diante do pecado, são aqueles que se levantam e falam: Jesus, eis-me aqui, eu errei, mas estou pronto para caminhar de novo. Esses são os corajosos na presença de Deus, e Deus procura esses. São os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, porque não existe uma adoração carnal a um Deus espiritual. Por isso que é em espírito e verdade, irmão. Você pode errar, o seu pecado ele pode sair, você pode deslizar, tropeçar, cair, mas quando você se levanta, você está adorando a Deus em espírito e em verdade. Você não está focado no que você errou, você está focado em como você vai fazer para não errar mais. Essa é a dinâmica. Isso que eu quero que você guarde em seu coração. A santificação de Deus é para você, irmão, para mim, até que Ele venha. A gente vai ser transformado. Uns se desenvolvem mais rápido que o outro, mas não tem problema, nós não estamos numa corrida. É um triatlo que não tem corrida, não tem linha de chegada. É só para ir para fazer exercício, amém? É igual eu, jogo tênis para fazer exercício. Igual o Bruno, joga futebol para fazer exercício. Né? Eu não vou virar nenhum Roger Federer, nenhum Rafael Nadal, nem Djokovic. O Bruno não vai virar um Messi, não é? Entendeu? É por esporte, irmão, é para estar bem de boa, feliz. Eu não sei se você já fez alguma corrida assim, teve a corrida rústica da Indiana aí, muito legal. Muita gente, eu vi nas fotos. Tem gente ali, irmão, que não tinha chance de ganhar, mas foi para se divertir, para se exercitar e para se alegrar. E a caminhada com Jesus, ela não é uma corrida. Ela não é para ver quem chega primeiro, ela é para ver quem chega. Já viu a tartaruga contra o coelho? Já viu isso? Essa história típica de criança, cara. Tartaruga indo suave na dela, constante. Não parou para nada, mas foi, está indo de boa. E o coelho, eu vou dormir aqui um pouquinho, vou esperar a tartaruga chegar. A tartaruga chegou e passou primeiro que o coelho, você já viu isso? Mesmo andando na 1 por hora, o coelho devia estar num V6, né? Num Camaro V6, né? O outro estava num Kwid 1.0, 18 km por litro, mas não chega a 80. Você botar 120, aí começa, não é? Aquele Kwid. Tartaruga no Kwid, suave, passou. Não era o objetivo dela ganhar, mas ela passou primeiro na linha de chegada porque ela foi constante. Caminhada com Jesus, irmão, não é sobre muita intensidade, porque se você tenta fazer algo incrível todo dia, um momento que não vier algo incrível, você vai desanimar. Isso aconteceu comigo, cara. Porque a gente tinha aqui, só te dando um contexto histórico, não muito histórico assim, não muito antigo, mas a gente tinha um culto de jovens aqui, geralmente esse culto aqui lotava aqui na frente, e vinha uma pancada de gente, a gente louvava e quebrava o pá. Aí Deus foi mudando a estação. Era um culto sensacional, que você saia voando. Mas aí Deus não quer mais fazer um culto para a gente sair voando daquele, Ele quer que a gente saia andando, mas refletindo. Ele não quer que seja algo muito irracional, com muito poder e tal. E chega lá na porta, você já esqueceu o que pregou. 52 horas de culto, mas você não entendeu nada. Deus quer uma parada mais racional, porque nós não estamos focados em velocidade, a gente quer constância. Não é uma prova de 100 metros rasos, é uma maratona para a vida inteira. Se você sair correndo, quem está correndo, uma hora você vai cansar, você vai parar, você, meu Deus, preciso de uma água. Aí não tem água em canto nenhum, a terra secou, aí você vai e morre na corrida. Ou abandona a corrida, fala, não quero correr isso mais não. Para não fazer isso, irmão, permaneça devagarinho, mas constante. Eu não tento pregar algo incrível, todas as pregações. Existem algumas pregações incríveis, memoráveis, cara, que quando eu lembro, aquilo chega a consumir meu coração de alegria, porque foi maravilhoso. Mas existem pregações mais tranquilas, mais serenas, momentos em que Deus usa para falar um negócio mais simples. Tudo bem. Não é uma corrida de intensidade, é uma corrida de constância.
Deus não está te pedindo para ser rápido, irmão. Deus está te pedindo para ir. Você quer ir com Ele? Amém ou não amém? Você está feliz? Então fique de pé um momento no seu lugar. Quero orar.